Nesta semana tivemos o privilégio de estudar sobre a morte do Senhor Jesus, ver o que a Bíblia apresenta sobre a morte do Senhor Jesus. Devo dizer para os irmãos que nunca havíamos feito um estudo tão profundo sobre o significado da morte de Jesus. O estudo dessa semana me impactou muito. Fiquei muito impressionado com o estudo dessa semana, de descobrir novas nuances de como a Bíblia trata a morte do Senhor Jesus. Vamos voltar a um texto que já lemos nessa semana, João 19:30. Jesus disse: está consumado. E daí inclinou a cabeça, entregou o Espírito, isso quer dizer, morreu, deixou o Espírito de vida voltar para Deus. Estava terminado, estava completado. O sacrifício tinha sido feito. A substituição tinha sido efetivada. Esse evento, irmãos, o evento da morte de Jesus, é o maior evento da história da humanidade e da história do universo. Porque ele demonstrou, ele efetivou a vitória sobre Satanás, a vitória no conflito cósmico, a vitória definitiva, colocando Satanás no seu devido lugar como mentiroso. Este foi, sem dúvida, o maior evento da história. Eu vou ler com os irmãos alguns textos do livro Além da Morte, o livro do pastor Tim, livro que temos estudado ao longo deste trimestre. Veja lá qual o pensamento do teólogo Leon Morris. Todos os outros sacerdotes forçosamente ofereciam vítima separada dele mesmo. Só ele, Jesus Cristo, poderia ser ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Seu sacrifício é único, único em espécie e único em qualidade. Veja, irmão, o Senhor Jesus era a vítima e ele era o sacerdote. Ele estava se oferecendo como sacrifício e ministrando este sacrifício, para que nós pudéssemos ser salvos. Continuando o texto aqui do pastor Tim. Após ser abençoado ou coroado com a coroa de espinhos, escarnecido, cuspido e blasfemado, Jesus finalmente gritou: está consumado, e morreu, conforme João 19:30. Esse foi o poderoso clamor do seu triunfo sobre Satanás e os poderes do mal, poderes que ainda causam danos, mas que estão condenados pelo julgamento de Deus. Está consumado, irmãos. Não era um grito de derrota pela morte, mas era um grito de vitória, de triunfo pela redenção conseguida. Esse foi o clamor final do Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar para que por sua morte pudéssemos viver. Veja o que a senhora White fala a respeito. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua graça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. E aí segue o texto de Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Por sua morte, Cristo realizou ainda mais do que a restauração e ruína produzida pelo pecado. O objetivo de Satanás era causar uma eterna separação entre a humanidade e Deus. Entretanto, em Cristo, ficamos em união mais íntima com ele do que se nunca tivéssemos pecado. Ao assumir nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais se romperá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Por toda a eternidade, irmãos, o Senhor Deus está ligado a nós, o Senhor Jesus está ligado a nós, pela sua passagem por essa terra enquanto ser humano, pelo seu sacrifício, pela sua morte.
Esse mesmo livro, irmãos, fala ainda na página, citando o Desejado de Todas as Nações, fala sobre o porquê da cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Por que ele morreu naquela forma mais ignominiosa, aquela forma mais vergonhosa e mais cruel? Veja só, Deus usou essa forma dramática de morte para impressionar nossa mente insensata quanto à malignidade do pecado e seu incrível amor por nós. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que o pecado é um lapso, que o pecado é coisa pequena. Não é, irmãos, o pecado é terrível diante de Deus para exigir uma morte dessa natureza, uma morte dessa importância, nesse formato. A cruz é uma revelação aos nossos sentidos embotados da dor que o pecado, desde o início, acarretou no coração de Deus. E somente a morte de Cristo podia tornar eficaz seu amor por nós. Somente Jesus se entregando pelos nossos pecados, somente Deus aceitando o sacrifício de Jesus em nosso nome, para demonstrar a justiça e o amor. Falando ainda da justiça de Deus, irmãos, do pagamento do pecado, do derramamento de sangue, do sangue de Cristo. Veja o texto do evangelista, professor batista, Oswald Chambers. Nunca construa seu pedido de perdão com a ideia de que Deus é o nosso Pai e Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Isso contradiz a verdade revelada de Deus em Jesus Cristo, tornando a cruz desnecessária e a redenção algo que fez muito barulho por nada. Deus perdoa o pecado somente por causa da morte de Cristo. Veja, irmãos, que seriedade, isso me impactou quando eu li. O Senhor não nos perdoa porque Ele é bonzinho, irmãos, porque Ele nos ama, porque Ele tem dó de nós. Não, Ele nos perdoa por conta da morte de Cristo. Não fosse a morte de Cristo, não havia como nos perdoar. E nós, quando achamos que o Senhor nos perdoa simplesmente porque pedimos e Ele é bom, Ele nos perdoa, nós estamos subestimando a morte de Cristo. Estamos fazendo a morte de Cristo como se de nada valesse. Fosse dessa maneira, irmãos, não era preciso o Senhor Jesus morrer. Não é porque Deus é bonzinho que Ele nos perdoa, mas é porque a justiça foi cumprida no Senhor Jesus Cristo. Deus não poderia perdoar as pessoas de outra maneira, senão pela morte do seu Filho. Jesus é exaltado como Salvador por causa de sua morte. Porque Jesus morreu é que Ele é o nosso Salvador. Outro teólogo, Eric Sauer, nos adverte a não subestimar pela própria ressurreição de Cristo o significado do seu sacrifício expiatório. Veja o que ele escreveu. A cruz é o maior evento da história da salvação, maior ainda do que a ressurreição. Veja, irmãos, a morte do Senhor Jesus Cristo é mais importante do que a sua ressurreição. A cruz é a vitória, a ressurreição é o triunfo. Mas a vitória é mais importante que o triunfo, embora este decorra necessariamente daquela. A ressurreição é a exibição pública da vitória, o triunfo do crucificado. Entretanto, a vitória foi completa. Quando a vitória foi completa? Quando o Senhor Jesus clamou, está consumado. Veja agora, seguindo o pensamento do pastor Alberto Tim. Não é de admirar que o apóstolo Paulo pudesse dizer com ousadia, o texto que está em Gálatas 6,14, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Como é que é? Glorificar-se somente na cruz do Senhor Jesus Cristo, na morte do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, as hostes celestiais disseram em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Apocalipse 5:12. E a grande multidão dos remidos também clamará em alta voz. Texto de Apocalipse 7, 9 e 10.
Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação pertence ao Senhor Jesus, por conta da sua morte. Por causa da sua morte substitutiva, viveremos eternamente. Que possamos, pela graça de Deus, fazer parte desta grande multidão. Veja, irmãos, que impressionante o valor, a importância da morte do Senhor Jesus Cristo no processo de salvação. Sem a morte do Senhor Jesus Cristo, nada se resolveria, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Quero voltar agora ao texto, o verso áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, irmãos, Deus amou, mas para poder salvar cada um que crê, ele teve que dar o seu Filho para a morte. O sacrifício do Filho de Deus. O sacrifício de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Deus amou, irmãos, nos amou, mas sem o sacrifício de Cristo, esse amor não bastaria, não seria suficiente para cumprir a justiça de Deus. Portanto, eu quero agradecer a Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício de Deus Pai, de ver o seu Filho morrer para nos salvar. Que Deus abençoe cada um de nós, para que a gente possa viver de acordo com essa verdade, viver tranquilos nessa vitória, na vitória que foi obtida na morte do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, quando estudamos sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, sobre a importância da morte do Senhor Jesus Cristo, sem a qual não poderíamos ser salvos, sem a qual não poderia ser feita a justiça de Deus, sem a qual também Deus não poderia demonstrar o seu amor. Muito obrigado por isso. E nos ajuda a viver de acordo com essa verdade, que possamos estar sempre prontos para obedecer ao Senhor Jesus Cristo, para receber o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, mas assim conhecendo-o e fazendo a sua vontade. Tudo nós te pedimos, Senhor, nesse sentido. Nos ajuda, portanto, aumenta a fé de cada um de nós e faça, Senhor, com que sejamos dignos de tão grande sacrifício, a morte do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nós, irmãos. Deus abençoe cada um de nós ao concluirmos esse estudo tão bonito. Que isso fique no nosso coração, para que a gente nunca se esqueça que não fosse pela morte do Senhor Jesus Cristo, nós não poderíamos ser resgatados. E ele fez isso liberalmente, porque ama a cada um de nós. Ama a mim e ama a você.